para interagir aqui pelo chat. Hoje temos 2 convidados especiais que eu vou apresentar em breve, e a ideia é que seja um webinar bem dinâmico e interessante para todos. Vamos começar? Bem, gente, fazendo uma rápida apresentação da Drummond, acredito que todos aqui conheçam um pouquinho dos nossos serviços, né? Quem somos. A Drummond é uma empresa de consultoria especializada em transações entre Brasil e Estados Unidos, com foco na parte contábil, tributária, jurídica e advisory. Temos escritórios em Boston, Miami, Orlando, São Paulo, Nova York e Belo Horizonte. E hoje, como eu mencionei, vamos falar um pouco de M&A, né? Mergers and Acquisitions, transações relacionadas a aquisições de empresas nos Estados Unidos. E é um tema bem atual, bem dinâmico. Temos aí vários pontos interessantes a serem abrangidos. E, como eu mencionei, 2 convidados especiais. A primeira, a doutora Louane Cesário, nossa advogada de imigração. Boa tarde, Louane. Boa tarde, Michel. Tudo bem? Hoje vou fazer uma participação especial para falar a parte... Vocês estão me ouvindo? Hoje minha participação é para falar um pouco do que tange a imigração, né? As vantagens e desvantagens dessas aquisições aqui nos Estados Unidos para o protocolo do visto, né? Do processo de visto. Gente, estou com um probleminha para ouvir a Louane, mas eu acho que ela já fez a apresentação dela aqui rápida, né? A gente vai tentar corrigir aqui em paralelo. Também gostaria de apresentar nosso convidado hoje, Chris G., é especialista em serviços financeiros, com histórico em fusões e aquisições. Vai estar hoje compartilhando um pouco da sua experiência conosco aqui. Chris, boa tarde. Boa tarde, Michel. Boa tarde a toda a equipe da Drummond, todas as pessoas da audiência aí. Eu agradeço muito aí pelo convite, pela parceria. Estou muito contente aqui com a oportunidade de compartilhar com vocês aí conhecimentos, experiências e para acessar o mercado norte-americano através de fusões e aquisições. Bacana, Cris, muito obrigado. Vamos iniciando aqui. Esse é um tema que, como mencionei, a gente acaba tendo uma demanda significativa referente à parte de internacionalização, né? Trabalhamos hoje com diferentes tamanhos de empresas, investidores, pessoas físicas, empresas de pequeno, médio porte, multinacionais, inclusive empresas de capital aberto. E o aspecto de internacionalização, ele é algo que é sempre muito constante, né? Principalmente em tempos atuais, onde o dólar está na faixa de R$5. Então, acaba sendo uma ferramenta de diversificação de risco e também quase que um hedge para aquelas empresas que têm despesas em dólar, né? Então, o processo de internacionalização, muitas empresas já nascem com esse viés, né? Principalmente as empresas de tecnologia. Hoje em dia, enfim, uma empresa ela é constituída já com viés de atender o mercado internacional. Então, demandas como o flip, né? Então, internacionalizar, ter a holding fora, como a operacional do Brasil, são questões cada vez mais comuns. E um ponto hoje que a gente vai estar focando muita gente, sempre que pensa na internacionalização, pensa por meios próprios, né? Não, eu vou levar a minha empresa para o mercado americano, eu vou montar um time de captação de novos clientes no mercado americano. E a gente sabe que nem sempre é um caminho fácil, né? Você está entrando no mercado novo, existe a barreira da língua, existe a barreira dos contatos. Então, é muito comum a gente vê um empresário lidando com tantas variáveis nesse processo, e muitas vezes a questão de entrada via uma aquisição, ela acaba não sendo considerada no primeiro momento. E esse é um ponto que o Cris vai citar alguns exemplos, né? Muitas pessoas acham que isso aqui só se aplica para empresas de grande porte, que vão comprar um competidor, ou
Não, gente, também funciona no nível do empresário individual, e a Loane vai falar um pouquinho dos casos que se aplicam até para o aspecto de visto. Então, a gente vai, inclusive, começar com a questão imigratória, para que ela possa dar uma explanação nesse sentido. E a Loane está com conflito de agenda, então ela vai ficar com a gente até às 3h30. Tá? Então, após a apresentação dela, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Tá? E depois a gente segue com uma apresentação mais do lado operacional. O Chris compartilhando um pouco dos exemplos que ele citou e de oportunidades, né? Como que ele vê esse mercado. E do nosso lado aqui, a gente vai citar um pouquinho os aspectos tributários relacionados aí a fusões e aquisições. Tá bom? Lone, preparada? Podemos seguir? Eu acho que todos conseguem te ouvir, menos eu. Então, a gente segue Ai, dessa forma. que pena. Tá ok? Obrigado. Não, imagina. Muito bem, eu vou tentar ser breve, até porque, como o Michel bem colocou, eu quero abrir a perguntas, já que, infelizmente, 3h30 eu realmente vou ter que sair do webinar, mas vamos aos pontos relacionados aqui à internacionalização de empresas. Com relação aos aspectos imigratórios, acho que tem vários pontos válidos para a gente discutir aqui brevemente. Esse processo de internacionalização das empresas por meio de uma aquisição de empresa já existente, já estabelecida aqui nos Estados Unidos, ele apresenta, sim, vantagens no momento de solicitação do visto, na decisão de trazer um executivo, um investidor, um funcionário, um especialista. Eu digo Brasil porque a grande maioria dos nossos clientes vem do Brasil, mas nós também temos clientes de outros países para atuarem nessa empresa americana. E aí eu vou repassar um pouquinho com vocês quais seriam essas vantagens, né, de já ter uma empresa estabelecida no momento de apresentar essa documentação para a USCIS, para a imigração, para o Department of Homeland Security, no momento de trazer, seja esse executivo, esse empregado, esse funcionário com habilidades especiais, enfim. Primeiro, normalmente essas empresas elas já têm carteira de clientes, então isso vai ser visto com bons olhos pela imigração, porque, primeiro, já tem demanda, e isso acrescenta muito a prospecção, as projeções futuras de revenue, de entrada para essas empresas, então isso dá mais solidez ao visto. Existe também já o valor imaterial da marca consolidada, né? Dependendo do tempo de mercado que a empresa tem, isso certamente vai ser visto com bons olhos para o oficial que está revisando, porque é uma empresa sendo idônea e já tendo sua marca divulgada, ela já vai ter um certo número de clientes fidelizados, né? E já vai ter o nome consolidado até com provedores, enfim, não só a linha de clientes, mas todo o sistema, né, de logística para o funcionamento dessa empresa. Ter funcionários americanos registrados já como parte da folha de pagamento dessa empresa faz diferença também, especialmente agora na era Trump, né? Nós sabemos que tem a política que nós chamamos de barra, né, que é o famoso Buy American, Hire American. Eles realmente têm dado preferência a uma folha de pagamento com a maioria de empregados americanos, então normalmente essas empresas, sejam elas de pequeno porte ou grande porte, mas tendo funcionários locais, isso vai agregar com certeza no momento de avaliação do visto. Documentos fiscais já disponíveis, isso vai fazer com que os oficiais facilmente possam identificar quais os custos operacionais da empresa, o lucro oferido, que patrimônio ela tem, né? Então, vamos supor um restaurante, poxa, já vai ter lá toda a estrutura, né? As mesas, balcão, todo esse patrimônio necessário.
que mais que eu posso citar? Sim, as informações relevantes para demonstrar toda a solidez e viabilidade do negócio. Porque no final é isso que a imigração quer ver, a viabilidade desse negócio, a solidez desse negócio, porque eles querem que o estrangeiro venha, claro, a maioria dos vistos sempre vão ser em benefício dos Estados Unidos, e demonstrando essa viabilidade do negócio, passa-se a ter o oficial fica mais tranquilo, se sente mais, enfim, tranquilo novamente para aprovar esse visto. Outro aspecto positivo é que normalmente essas empresas já devem ter seus alvarás, registros necessários para o funcionamento do negócio, todos eles já emitidos e já autorizados pelas autoridades locais, né? E nós sabemos que dependendo da área de atuação da empresa, isso pode ser um grande desafio, isso pode atrasar o início do negócio aqui nos Estados Unidos, causar um pouco de prejuízo, né, atrasar a data de abertura dessas empresas. E quando o negócio já é existente e esses alvarás e registros já são emitidos, isso facilita também no processo migratório. Quando o negócio já é operacional e ele tem um espaço físico completo, ele está pronto para a prestação de serviço ou a comercialização de produtos, isso também é um aspecto positivo para se apresentar à imigração. Porém, né, como advogada, a gente também sempre apresenta o lado de atenção, os pontos de atenção. Acho que é o próximo slide, deixa eu ver aqui. Muito bem, então, pontos de atenção. O status imigratório dos antigos sócios não se estende aos sócios novos, aos novos sócios. Por que isso é tão relevante? Aqui nos Estados Unidos a gente vê bastante esse tipo de oferta no momento de repassar essas empresas já existentes, né? Se o antigo dono tinha, por exemplo, um E2, que é o visto de investimento, por meio de tratado, que é especificamente para nacionalidade, que tem o tratado com os Estados Unidos, isso não vai se estender a uma pessoa que não tenha essa nacionalidade e vá adquirir essa empresa. Outro ponto de atenção relevante sempre é necessário apresentar uma due diligence para a USCIS, a imigração, com os detalhes sobre essa aquisição, os valores pagos. Por quê? Eles precisam entender, de onde saiu aquele valor que foi pago, aquele aporte para a transferência das ações adquiridas. Eles precisam entender, aqui a palavra liability, né? Ela é palavra de primeira ordem em todos os sentidos, então entender quais as obrigações que também vieram com essa aquisição. Enfim, isso tudo precisa estar bem desenhado e apresentado de forma bastante clara, profissional aos oficiais de imigração. Por fim, outro ponto de atenção relevante é que, como a avaliação do órgão imigratório com relação a quadro societário, ela é diretamente relacionada a ownership and control da pessoa jurídica, e é assim que eles entendem como vão vir as projeções financeiras e os próximos aspectos de tomadas de decisão dentro dessa empresa. Muitas vezes, uma empresa já de longa data, ela vai ter excelentes números, uma carteira de clientes excelente, mas a imigração, ela vai entender que é um caso híbrido, né? Então, vai ser uma empresa antiga, com números, com base, mas que, ao mesmo tempo, vai estar sob um novo gerenciamento, vai estar sob o poder do controle de novas pessoas, ou outra pessoa física, outra pessoa jurídica, e isso pode impactar. Então, o que eu trouxe para vocês aqui, né? Então, para a USCIS, trata-se de uma nova gestão que poderá alterar de maneira significativa a foto atual da empresa a partir do momento que outra pessoa detém o controle das decisões estratégicas desta empresa, dessa pessoa jurídica.
Por que eu digo que é um caso híbrido? Porque sim, eles vão considerar todas essas vantagens que eu mencionei anteriormente no momento de avaliar o pedido de visto, seja ele uma transferência de executivos como L, seja para um H1B, que a gente está na temporada de H1B agora, mas eles vão entender que esses números não necessariamente permanecerão os mesmos sob essa nova gestão. Como eu mencionei, eu realmente só tinha esses pontos mais breves, essas questões muito mais pontuais, que são as vantagens, esses pontos de atenção no momento de aquisição de uma empresa já existente aqui nos Estados Unidos e aplicação de visto. Gostaria de abrir, então, para perguntas, caso vocês queiram já tirar algumas dúvidas imigratórias nesse sentido. Eu ainda tenho 10 minutinhos com vocês. Lone, você consegue me ouvir? Lone, consegue me ouvir? Todos estão me ouvindo bem? Bom, acho que no caso não ficaram dúvidas. Ok. Acho que apareceu a primeira dúvida aqui. Quem já tem E2 pode transferir para uma empresa nova? Muito bem. Eu estou entendendo que a pergunta é se eu já tenho um E2, já tenho minha empresa, adquiro uma nova e passo a ser o controlador dessa nova empresa. Sim, essa nova empresa passa a ter o controle de uma pessoa com a nacionalidade de tratado, se você tiver 50% mais um, né, das ações dessa empresa, ou mesmo se a sua própria empresa de E2, que é considerada, suponhamos, italiana, espanhola, adquirir essa empresa, ela também vai ser considerada da nacionalidade do tratado e é passível de E2, tanto para o investidor executivo, quanto para a transferência de empregados que também tenham essa nacionalidade. Deixa eu voltar aqui. Perdão. O USCIS pode entender que a compra de um business não cria novos empregos pelo fato destes já existirem? Na verdade, a análise ela vai ser um pouco mais específica no momento de pensar em qual visto a gente está analisando. Então, por exemplo, se a gente falar de um H1B, de um EB2, esses empregos eles já existem, vão ser mantidos, e desde que o ratio, né, a quantidade de solicitações, por exemplo, de vistos para estrangeiros seja muito menor do que a quantidade de americanos que já estão ali empregados e se mantiveram empregados nessa empresa, inicialmente não vejo problemas, né? Porque o que eles... enfim, vistos como o EB5, por exemplo, que exigem 10 contratações, possivelmente a gente teria que apresentar novas, mas aí vem, de novo, do caso específico. Em geral, vou te dizer que sim, a existência desses empregos pode ser positiva e não seria algo negativo para a petição de visto. Ok, tem mais uma. Marcos. Se minha empresa americana, seja ela LLC ou Corp, ficar dona ou sócia de uma empresa brasileira limitada, essa empresa brasileira pode continuar optando pelo sistema de lucro presumido? Essa não é para mim, essa pergunta. Depois o pessoal pode dirimir essa dúvida aqui. Qual montante de investimento no museu necessário para essa aquisição? Existe limite? Muito, muito boa essa pergunta, tá? A maioria dos vistos não tem um valor de investimento específico.
E o que eu acho, inclusive, muito bom é que esse investimento vai necessariamente depender do modelo de negócio. Ou seja, quanto é necessário para que esse negócio proposto seja viável, né? E eles são bem razoáveis nesse sentido, bem justos nesse sentido, e a gente vê que esses valores realmente vão variar do modelo de negócios. Então, se a gente está falando de uma fábrica, de uma indústria, claro que o investimento vai ser muito maior do que uma empresa de consultoria, né? A empresa de consultoria vai exigir muito menos investimento e, mesmo assim, ainda é possível. E aí, de novo, a gente precisa sempre ver o cenário específico de qual visto, porque cada visto tem seus critérios. Pelo fato de ter uma sócia americana, ela terá que optar. Bom, novamente, isso aqui é mais questão de tax. Uma franquia, por exemplo, é a continuação, Luiz Rodolfo Cruz, né? Seria, acho que é a continuação da sua pergunta. Franquias. Para E2, elas são bem vistas. Para o L, é possível, inclusive antes desse webinar, estávamos falando de um caso de L por franquia, só que a questão é se essa franqueadora dá liberdade de certas decisões estratégicas aos executivos e investidores para que se justifique o visto. E aí, novamente, dependendo do tipo do visto. Mas dentro, mesmo a franquia é dentro da viabilidade do negócio, o montante a ser investido. O valor pago a título de taxa de franquia entra no computo de investimento? Sim, entra como investimento. Inclusive, taxas do advogado de imigração entram, as taxas que vocês eventualmente paguem para a equipe CPA da Drummond também entram como investimento para serviços como contabilidade, como constituição e abertura de empresa. Todos esses são investimentos. Já fui consultado, inclusive, em troca de sede. A franquia brasileira estudou mudar a sede para os Estados Unidos. Bom, muito bem. Se você quiser, acho que ao final o meu e-mail vai ser disponibilizado. Eu acho que seria interessante a gente conversar e entender o caso específico, né? Para entender qual visto se aplicaria, e aí a gente trabalhar as especificidades do visto aplicável. Posso montar uma empresa de investimentos imobiliários comprando e vendendo imóveis com visto E2? Boa pergunta. Já fizemos isso, tá? Isso é possível, mas são casos bem específicos, até porque o E2, o investimento, ele necessariamente deve ser a risco. Então, a parte de risco não é o valor do imóvel em si, mas sim os valores gastos com remodelação, né? Os valores gastos para gerenciamento dessas empresas, de todas essas casas, enfim, também é algo bem específico e, se possível, gostaria de ter a oportunidade de explicar como normalmente a gente faz esse tipo de E2. Meu e-mail é lcesario@drummondadvisors.com. Tá? Se vocês puderem me enviar um e-mail e a gente agendar uma chamada específica, a gente pode conversar assim sobre como fazer o house flipping, né, que chamam, se tornar um E2. Obrigado, pessoal, Laura. Quero agradecer muito, em especial pelo convite para participar. Eu sei que a parte migratória acaba afetando várias áreas, então agradeço
E, inclusive, parabenizo a todos por estarem participando desse webinar e quererem absorver todas as informações para fazerem o que é certo aqui e se informarem no momento dessa expansão. Então, muito obrigada a todos e stay safe and healthy, né, nesse momento aí difícil de pandemia. Então, mais uma vez, muito obrigada e bom final de semana a todos. Tchau, Luane, obrigado. Seguindo aqui, sempre importante o aspecto imigratório, né? Gente, como a Luane falou, ao final a gente vai deixar o contato, tá? Então, se surgirem dúvidas ao longo da apresentação que a gente não conseguir responder ao final, fiquem à vontade, mandem um e-mail para a gente, agendem uma consulta. A ideia aqui justamente é disseminar conhecimento e ajudá-los nesse processo de internacionalização, tá? Bacana. Seguindo aqui, um ponto, e agora a gente vai começar a entrar bem no escopo aqui desse webinar, o porquê da internacionalização via aquisição, né? Cris, acho que vai ser interessante a gente ouvir um pouco de você esse aspecto. Porque se eu tenho meu negócio no Brasil, eu sou um empresário experiente no Brasil e eu quero levar o negócio para os Estados Unidos, né, existe aí um aspecto onde as pessoas analisam, não, mas se eu já tenho sucesso no Brasil, o Brasil é tão difícil de se operar, né? Nós que trabalhamos lá e começamos a carreira no Brasil, conhecemos aí as dificuldades do empresário brasileiro, trazer essa realidade para os Estados Unidos, que é um mercado pró-negócio, onde existem muitas oportunidades, teoricamente seria mais fácil. Queria ouvir de você aí os prós e contras e o porquê da... Claro, obrigado, Michel. Sim, vejam, existem muitas razões pelas quais um empresário brasileiro ou de qualquer outro país decide em relação à internacionalização dos seus negócios para os Estados Unidos, né? É um mercado aí de 330 milhões de habitantes, de extensão continental. A gente tem experiência nisso em relação ao Brasil, a gente sabe da importância de você marcar a presença realmente num mercado grande como esse. Então, a primeira razão que eu vejo como importante para a internacionalização aqui nos Estados Unidos é exatamente essa, de fazer a diversificação do seu negócio, né, e acessar aí de uma forma praticamente imediata a maior economia do mundo, né, e também tendo acesso aí o maior conjunto de fontes de capital, né? A gente sabe que existem aí muitos fundos de investimentos privados e todos eles têm sede ou representação bastante relevante nos Estados Unidos, né? Hoje fala-se em torno de 8 mil empresas de private equity, por exemplo, né, a grande parte delas tem uma presença muito forte nos Estados Unidos. Então, é uma forma de você acessar esse pool, vamos dizer assim, de capital privado e, ao mesmo tempo, diversificar, né, os seus investimentos, acessando essa economia importante, como que a gente sabe que é a economia americana, uma economia muito, muito dinâmica. O segundo ponto aqui do nosso slide em relação ao teste, né, a parte de testes, de pilotar. Eu estive recentemente no Brasil e ouvi o verbo pivotar. Então, vocês que têm, assim, experiência com isso, sabem da importância de você reduzir o time to market, né, sobretudo no mercado competitivo, a importância de você reduzir o número de testes, porque isso realmente é o inimigo número 1 das startups. Então, se você pensa numa internacionalização via um greenfield, uma operação do zero, como a gente fala aqui, from scratch,
a aquisição de um negócio nos Estados Unidos te proporciona essa oportunidade ou essa alternativa à startup com um risco reduzido em relação a esse aspecto, né, do product market fit. Então, você está comprando um negócio cujo produto muitas vezes já foi testado e aprovado pelo mercado, já se conhece as características locais, culturais, inclusive. Os Estados Unidos, como o Brasil, um país continental, existem variações regionais, mesmo dentro do país, como muitos de vocês sabem. Então, a possibilidade de fazer essa internacionalização com um risco reduzido nessa questão do teste do seu produto no mercado realmente é um atrativo muito grande. A terceira razão é realmente acelerar a execução da sua estratégia, adquirir novas tecnologias, talento. Muitas vezes você tem aí a dificuldade de encontrar, enfim, um conhecimento específico na tua área. No Brasil, pode acontecer, eu já vi isso em alguns casos, que você acaba tendo acesso a uma mão de obra qualificada que você não teria, por exemplo, no Brasil. Não que ela não exista, mas no Brasil esse pool de talentos é mais reduzido em relação a algumas áreas, né? Obviamente, tudo isso vem com um preço, como a gente sabe. A questão da expansão dos múltiplos, isso é um fenômeno aqui conhecido como de-risking, né? Quando você adquire uma empresa, o risco dessa empresa tende quando combinado com a empresa adquirente, tende a ser reduzido, assumindo que foi um bom negócio, né? Que você fez toda a sua due diligence aí, esse risco tende a ser reduzido, e há aí um fenômeno conhecido como expansão dos múltiplos, né? Para quem não sabe, as negociações de aquisições, uma das formas de avaliação é através de múltiplos de mercado, que você acaba medindo em número de vezes o lucro anual da empresa. Então, uma empresa, por exemplo, que vale 2 vezes o lucro anual, quando combinado com outro ativo, com outro negócio, naquele segmento, desde que tenha uma coerência e seja um bom negócio, esse múltiplo pode passar por uma expansão, né? A razão número 5, que na minha opinião é bastante atraente, é você garantir o lucro já no primeiro dia, né? De novo, assumindo que você fez a sua due diligence lá direitinho, você tem aí a possibilidade de comprar um negócio já com lucro, e isso muitas vezes pode ser a diferença, né, entre o sucesso e o não sucesso, vamos dizer assim. O número 6, a Luane acabou falando aí bastante, trouxe bastante informação importante, que é justamente a questão de você abrir o caminho para uma residência permanente nos Estados Unidos, ok? Próximo. Nosso lema aqui quando a gente faz assessoria aos nossos clientes, é de encontrar o melhor parceiro e o melhor negócio pelo melhor preço nos melhores termos, né? Isso porque o mercado é dinâmico e muito complexo, existem aí mais de 32 milhões de empresas nos Estados Unidos, como a gente vai ver daqui a pouco, então é extremamente importante você ter essa preocupação não de simplesmente adquirir um negócio, mas adquirir um negócio que faça sentido para você, que tenha coerência, que tenha coerência com a sua atividade, com a sua estratégia de entrada no mercado americano. Então, essa questão de unir esses 4 elementos se faz muito importante quando você embarca num processo de internacionalização do seu negócio. Por que agora? Bom, como todos estão acompanhando aí, a gente passa por um momento aí de mudança assim, bastante significativa nas condições de mercado. Muitos ativos já foram corrigidos e estão ainda em processo de correção. Em muitos casos aí a gente vê pelos mercados públicos, que a gente chama, né, as bolsas de valores, correções aí de mais de 50%, muitas vezes 60%, no caso das companhias aéreas, 70%, 80% de correção.
Já se esperava uma correção, obviamente não dessa grandeza, realmente chama atenção a rapidez com que isso está acontecendo, por conta da pandemia, mas, enfim, é um momento interessante, porque muitos desses empresários que estão na ponta vendedora estão mais, ou espera-se, pelo menos, que eles estejam mais abertos a iniciar um diálogo, tá? Isso, historicamente, vem acontecendo. Essa é a segunda crise global que eu enfrento em terras americanas, estando em terras americanas, né? Eu estava aqui já nos Estados Unidos entre 2007 e 2009, e onde o mercado passou por uma forte correção, né? E eu posso dizer duas coisas. A primeira é que a crise vai passar, né? Como a gente sabe, é difícil ter essa perspectiva agora, no meio da tempestade, mas tudo isso vai passar. E a segunda é a questão da oportunidade, né? As melhores oportunidades aí nos últimos 10 anos, muitas delas surgiram a partir da crise de 2007 e 2009, né? O mercado realmente atingiu o piso aí em 2009, e muitas oportunidades surgiram a partir daí. Eu vejo já alguns segmentos bastante ativos, obviamente a área de saúde, de limpeza, muitas empresas aí, muitos investidores já interessados, demonstrando interesse nesses segmentos específicos que tendem enfim, lucrar com esse aumento dessa preocupação em relação à higienização, limpeza dos lugares. Então, realmente há oportunidade aí. A população de empresários, tá? Os donos dessas empresas, a maior parte deles são chamados baby boomers, tá? A idade acima de 60 anos de idade, a maioria não tem estratégia de sucessão. Em muitos casos são empresas familiares, sem uma estratégia clara de sucessão. Então, a sucessão deles é vocês, quer dizer, é o investidor interessado em adquirir aquele negócio, né? Então, é uma oportunidade bastante interessante, é um momento bem interessante para entrar no mercado. Muitas vezes o proprietário da empresa ele não tem tempo, não tem energia ou a saúde para expandir o negócio. Também oportunidade para o comprador. O que eu tenho visto, os vendedores dessas empresas geralmente estão dispostos a fazer uma transição, continuar no negócio por um período aí de 2 semanas até 12 meses. E o número 5 aqui são as alternativas de financiamento que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Aqui um panorama geral das empresas, como eu disse, são 38 milhões e meio de empresas nos Estados Unidos. A maior parte delas estão aí no segmento das pequenas empresas, né? São empresas aí com menos de 500 colaboradores, no caso específico de empresas com menos de 20 ou até 20 colaboradores. Isso é o lion's share, aí, vamos dizer assim, a grande parte dessas empresas, né? E elas respondem por 50% dos empregos, né, nos Estados Unidos. Então, é óbvio que o governo está já se mexendo aí para garantir que essas empresas tenham continuidade, né? Obviamente que nem todas sobreviverão à crise, isso historicamente a gente tem visto, mas muitas delas vão sim superar e sair mais fortes lá na outra ponta, né? Enfim, no nosso banco de dados, a gente tem analisado aí mais de 1.045 especificamente, né, segmentos de mercado. Então, pense, por exemplo, a parte de limpeza é um segmento, restaurantes, que hoje realmente está sofrendo muito com essa crise, é um outro segmento, e por aí vai. Aqui, em relação ao faturamento, isso aqui para pegar o gancho com que o Michel comentou lá no início, né, dizendo que, enfim, muitas dessas empresas, elas se encaixariam, por exemplo, na categoria de pequenas empresas. Vocês podem ver aí que 94% dessas empresas faturam até $500 mil por ano, tá?
O que são essas empresas? Bom, tem de tudo aí, tem restaurante, tem salões de cabeleireiro, tem empresas de limpeza, tem empresas de cortar grama, enfim, tudo que vocês possam imaginar, todas as categorias possíveis estão aí dentro dessa amostra, né? Nesse universo de mais de 32 milhões de empresas, tá? E aqui vocês podem ver uma amostra recente aí de mais de 10 mil operações de vendas de empresas desse porte, né, pequeno porte, vamos dizer assim, acho que até microempresa, seria equivalente a microempresa no Brasil. Você vê que a receita média dessas empresas é em torno de $530 mil por ano, né? Você tem ali o valor perdido por essas empresas foi de 275 mil, e o preço final de 249 mil, na média, dessas 10.300 operações, tá? Isso dá um múltiplo de mais ou menos 2 vezes. Então, isso é para dar uma ideia para vocês de preço, tá? Eu quero chamar a atenção que preço e valor são 2 coisas diferentes, mas para vocês terem uma ideia do preço final, para essas operações completadas nesse período, o preço médio foi de 249 mil para esse período de 12 meses, tá? Isso aí é o ano de 2018, eu não tenho ainda os dados de 2019, eu imagino que essa média vai cair, né, devido à crise, mas isso aí é para dar uma ideia para vocês de qual o preço dessas empresas, por quanto elas estão sendo negociadas nesse mercado, que nós chamamos aí de Main Street, né, para distinguir em relação ao mercado do middle market. Os múltiplos variam muito, tá? Esse múltiplo de 2 vezes aí é só uma referência. Para as empresas maiores, ele tende a expandir, tá? Sobretudo quando os lucros dessas empresas ultrapassam um certo limite, geralmente $1 milhão, $2 milhões de lucro, esse múltiplo tende a se expandir, chega a 7, 8, 9, 10 vezes até, ou até mais, como a gente vai ver aqui em seguida. Aqui está o mercado middle market, né, o que a gente chama de middle market. Vocês podem ver uma concentração bastante grande ali no meio oeste americano, por conta da manufatura. Realmente o Midwest é reconhecidamente uma região de muitas empresas nesse segmento do middle market. Middle market são as empresas aí com faturamento a partir de 10 milhões até $1 bilhão, né? Então, realmente já sai daquele nicho inicial de micro e pequenas empresas, vamos dizer assim. Estima-se que se esse mercado fosse um país, ele seria a quinta maior economia do mundo, tá? Estaria ali ao par com o PIB da Índia, que é hoje, acho que é a quinta maior economia do mundo. Então, se você juntar as empresas do middle market nos Estados Unidos, elas teriam um PIB equivalente à quinta maior economia do mundo, só para vocês terem uma ideia do tamanho deste mercado aí. Opa. Aqui uma ideia dos múltiplos, né? Vocês conseguem ver aí claramente que houve um processo de expansão desses múltiplos a partir aí da crise de 2007, 2008, esses múltiplos passaram a expandir, e tem várias razões por isso. Uma delas, efetivamente, é a expansão do crédito, com aumento na demanda por aquisição desses ativos, né? Então, você vê ali, por exemplo, por volta de 2009, quando a gente viu aí o pior da última crise financeira global, esse múltiplo estava em torno de 7 vezes, ou seja, pagava-se em torno de 7 vezes o lucro anual ajustado dessas empresas, né? E no ano de 2009, pelo menos até setembro, é o último dado que eu tenho aqui, esse múltiplo foi de 13 vezes, quer dizer, houve uma expansão aí, quase dobrou o valuation, vamos dizer assim, com base nessa métrica do múltiplo, né? Então, era uma correção já esperada, só não sabia o que seria aí o gatilho, né, para essa correção. E outra coisa que chama atenção nesse gráfico é ver que metade desse múltiplo é alavancado, né? Vocês veem ali a relação dívida-lucro, né? EBITDA é
lucro antes dos impostos, né, dos juros, da depreciação, amortização, e você vê a relação também de equity, ou seja, a contribuição em capital, né, e não de dívida, para que essas aquisições fossem completadas, vamos dizer assim. Então, vocês veem aí que a questão da dívida, realmente, a alavancagem financeira é muito presente, não só nesse mercado de middle market, mas também no mercado das pequenas e da micro e pequenas empresas que a gente falou anteriormente. O que você vai comprar? Bom, regra geral, quando você adquire uma empresa, você está adquirindo um combo, né, um conjunto de ativos, né, e na esmagadora maioria dos casos, eu posso dizer que geralmente se compra ativos, né, o Michel vai falar daqui a pouco sobre isso, mas a maioria das transações são de compras de ativos. Geralmente se estabelece uma empresa aqui nos Estados Unidos que compra os ativos dessa empresa existente, vamos dizer assim. E esses ativos vêm de várias formas, né? Você tem ali ativos tangíveis, que está na caixinha menor ali, vamos dizer, esse é o balanço patrimonial dos ativos aí tangíveis, né? Por regra contábil, eles estão ali registrados, geralmente reconhecidos no balanço, né? Os contas a receber, os estoques, menos o contas a pagar, e PP&E, que é a abreviação de Property, Plant and Equipment. São basicamente os ativos fixos aí, né? As propriedades, a planta, os equipamentos da empresa. E aí, quando você sai da caixinha menor, você, né, sai da caixa menor, você chega na caixa maior, você vê todos os ativos intangíveis que geralmente fazem parte da aquisição, né? São os ativos, chamados ativos intangíveis. Então, vai desde relacionamento com os clientes, com a comunidade, os dados desses clientes, todo o pipeline de vendas, ordens de compra que já estejam ali registradas pela empresa, muitas vezes já tem produtos em forma de fabricação, o know-how da empresa, planos de negócio, sistemas, processos, enfim, todo o know-how, todo o conhecimento que aquele empresário acumulou, né, ao longo dos anos, e hoje ele está aí colocando à sua disposição através da venda da empresa. Uma coisa que chama atenção é a questão da propriedade intelectual, né? São os 4 últimos itens ali: patentes, copyright, são direitos, né, autorais, vamos dizer assim, e segredos de negócios, e obviamente trademarks, né? São as marcas, né? Muitas vezes o empresário decide por uma internacionalização para já ter uma marca local, vamos dizer assim. Então, isso realmente é um ponto muito interessante da internacionalização via aquisição, é você ter acesso a todos esses ativos, tanto tangíveis como intangíveis, como parte desse processo de internacionalização. Ok? Michel, você quer falar sobre as diferenças em compra de ativos e ações? Apresentando, a gente vai tentar resolver aqui nos bastidores, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Bom, eu vou continuar aqui, não consigo ver o Michel, mas basicamente existem 2 formas de concluir essa operação, ok? Quando se compra uma empresa, como eu disse anteriormente, geralmente é estabelecido uma empresa, a gente chama isso de veículo, né? Num termo técnico, mas é estabelecida uma empresa como uma plataforma para concluir aquela aquisição. Então, essa empresa vai adquirir os ativos da empresa que está à venda, vamos dizer assim. Voltou, Michel? Tá. E a outra opção
é a compra das ações dessa empresa, ou seja, nesse caso, há uma contribuição direta no capital da empresa existente, e aí tem implicações aí no campo jurídico e também tributário, que eu acredito que o Michel quer comentar um pouco, né, Michel? Oi, Chris. Consegue me ouvir? Consigo. Legal, legal. Peço desculpas a todos. Não, sim, antes da gente entrar no aspecto das vantagens e desvantagens e os tipos de aquisição, alguns pontos importantes que o Chris mencionou que eu queria só reiterar, né? O primeiro deles é a questão do leverage que ele mencionou no aspecto de dívida. Gente, não é incomum, tá, que esse processo de aquisição de empresas ele seja feito através de captação de financiamentos no mercado americano, tá? Então, muitas vezes a empresa estrangeira ela não tem Michel, você está sem áudio. Vocês conseguem me ouvir? Ok. Bom, eu vou tentar passar um pouco a mensagem que o Michel estava passando aqui, que é a questão da alavancagem financeira, né? Muitos dos negócios nesse segmento de Main Street, que seriam empresas com faturamento aí até 10 milhões de dólares por ano, elas também são feitas através de financiamentos, né? A gente tem, inclusive, aqui um slide que a gente vai falar disso aí daqui a pouco. Mas eu acho que seria interessante a gente abrir para perguntas nesse momento aqui. Vocês têm alguma pergunta em relação ao que a gente passou até agora? Compra de ativos apenas me isenta de qualquer responsabilidade oriunda do antigo dono da empresa? Ok, Guilherme, boa pergunta. Essa é uma das razões pelas quais a aquisição através de ativos é estruturada dessa forma, né, em relação aos ativos, os passivos, né, de litigation, vamos dizer assim, as dívidas, né, muitas vezes com empregados, enfim, contingências, né, esta é a palavra certa. E quando se estrutura a operação de uma forma de aquisição de ativos, geralmente há, sim, o entendimento nas cortes americanas de que as dívidas contingentes em relação ao passado, elas não carregam para o novo dono, o novo negócio.
Ok? Alguma outra pergunta? Conseguir fazer o login de volta do Michel, a gente volta para esse ponto, tudo bem? Tá bem. Bom, eu quero deixar aberto realmente para perguntas, porque a gente está no horário, né? Letícia, você está acompanhando isso aí? Como que está a questão do horário? Se quiserem continuar, a plataforma vai tentar segurar aí tanto quanto possível. Eu estou vendo que o Michel voltou. Michel, você consegue nos ouvir? Oi, Letícia, eu estou ouvindo vocês. Consegue me ouvir? Eu estou ouvindo você. Cris, você escuta, Michel? Sim, estou ouvindo. Michel, você tem mais algum comentário sobre a questão de alavancagem financeira? Sim. Na verdade, primeiro peço desculpas a todos aí, tive que reiniciar aqui. Acho que pontos importantes, né, como você mencionou, que muitas vezes a própria operação, né, ela arca com parte dos recursos, efetivamente, da aquisição. Então, isso depende de como é negociado esse processo de compra, né? Então, esses são pontos importantes. Primordial, pessoal, nesse aspecto de M&A, a questão da due diligence, né? Então, conheça efetivamente o conhecimento do negócio, o entendimento daquela operação, o levantamento de passivos, potenciais passivos tributários, jurídicos, são questões fundamentais aí nesse processo, né? Então, são pontos aí que a gente gostaria de mencionar. A questão dos ativos, né? Compra de ativos versus compra de ações. Questões relacionadas a aspecto tributário, pessoal, em vias de regra, a compra de ativos ela permite o step up de bases daquele ativo, ou seja, a gente consegue, para o comprador, ele consegue aumentar a base dele, né? Ele traz a valor de mercado aquela aquisição. Onde, em vias de regra, a compra de ações, ele tem o goodwill, tá? Então, se ele paga um valor acima do valor de mercado, ele reconhece esse goodwill e ele só passa a ter o benefício fiscal do goodwill mediante a liquidação daquele negócio no futuro. Então, em vias de regra, para o comprador, a compra de ativos ela tende a ter um benefício tributário maior. Tá? E aí, de novo, entra no processo de negociação, porque quanto maior os ativos estiverem valorizados, maior o imposto pago pelo vendedor. Né? Então, entra aí numa área de negociação. Mas a ideia aqui era compartilhar um pouco esses aspectos principais. Tá? O Chris é um especialista em M&A, depois, se vocês tiverem interesse em conversar com ele individualmente, uma consulta específica, fiquem à vontade, mandem um e-mail para a gente vai deixar aí com vocês os contatos, tá? E são aí questões realmente que se aplica para o pequeno e médio empresário, tá? Não só o grande empresário. Aqui tem uma pergunta do Guilherme: compra de ativos apenas me isenta de qualquer responsabilidade oriundo do antigo dono da empresa? Guilherme, esse é um ponto interessante. Em vez de regra, a compra de ativos ela vai limitar uma série de passivos, né, potenciais passivos oriundos daquele negócio. Tá? Mas depende também do processo de negociação. Muitas vezes aquele ativo sendo comprado, ele pode ter sido dado de garantia, né, a um outro credor, e aí esse é um ponto onde a due diligence ela identifica eventuais esses riscos, né, relacionados a esse tipo de transação. Mas, em vez de regra, a compra de ativos ela limita a exposição do comprador, tá? Enquanto a compra de uma empresa, é importante que seja feita uma due diligence minuciosa, porque você não sabe, né? O problema é que você está comprando a empresa como um todo. E muitas vezes podem haver passivos não registrados naquela empresa. Então você precisa ter né, essa visão um pouco além do que está no balanço, porque você pode estar assumindo riscos adicionais. Tá? Então, esses são pontos interessantes. Tinha uma pergunta lá atrás, se não me engano, foi do Marcos, referentes a uma empresa americana adquirindo empresa no Brasil.
Marcos, essa empresa no Brasil ela pode sim continuar no lucro presumido, tá? Ela não obrigatoriamente precisa estar no lucro real. Tá? Uma empresa estrangeira ela pode ter operação no Brasil no lucro presumido ou no lucro real. Ela não pode ser uma investidora de uma empresa no Simples Nacional. Tá? Então, são aí alguns pontos. De novo, peço desculpa pelo horário e pela falha técnica que tivemos aqui. Cris, algum ponto adicional? A gente, depois também, com base aí no feedback do pessoal e nas perguntas, a gente pode fazer uma segunda rodada. Eu acho que tem aí um aspecto jurídico muito importante que a gente pode trazer o nosso pessoal do jurídico, além do aspecto imigratório, né, a parte contratual, para falar um pouquinho de pontos relevantes desse processo. Temos mais uma pergunta do Guilherme. Financiamento da compra do negócio não prejudicaria a obtenção do visto de residência? Salvo meu juízo, a lei exige que a compra seja feita com capital próprio. Correto, Guilherme. Na questão do visto, dependendo do tipo de visto, sim, você precisa comprovar a origem do recurso, tá? Muitas vezes existe sim a possibilidade de financiar o visto, tá? Você obteve um empréstimo e com esse empréstimo você está fazendo um investimento. Não é um impeditivo, tá? Desde que você consiga comprovar a fonte do recurso. Esse é um ponto que é interessante. Existe a questão do risco, né? O capital estar a risco, mas se você tomou um empréstimo e está aplicando numa operação, existe um risco daquela operação não continuar. Então, esse é um ponto que é interessante. Eu sugiro que você tenha aí a gente pode agendar uma ligação com a Loane para o seu caso específico, tá? No aspecto imigratório. Chris, mais algum ponto? Peço desculpas aí novamente pelo probleminha técnico. O que mais que você acha interessante da gente cobrir antes da gente encerrar a sessão? Eu acho que o seu comentário é muito apropriado, Michel. A questão, eu tenho aqui esse slide com um resumo, um breve resumo, né? Quer dizer, a questão realmente é o preparo, né? A due diligence realmente é muito importante e ela começa cedo. Numa operação como essa, você deve iniciar a due diligence muito cedo, muitas vezes antes até de fazer uma oferta aí não vinculante, né? A due diligence tem que começar cedo porque você pode economizar muito tempo, recursos e dinheiro e energia, né? Descobrindo alguns desses assuntos cedo no processo, né? Você realmente não pode se dar o luxo de esperar chegar num estágio avançado da negociação para que alguns desses assuntos sejam descobertos, né? Obviamente tem aí um esforço grande para se quantificar, para isso que a gente usa do trabalho de empresas como a Drummond, para avaliar os passivos, né? E a qualidade dos ativos que estão sendo adquiridos também, e é super importante começar do diligence cedo. Essa seria a minha principal recomendação. Bacana, bacana. Muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente já está excedendo aqui o tempo. Se não, podemos deixar aqui os contatos e a gente mantém vocês informados dos próximos webinars. Ok? Obrigado a todos, obrigado pela paciência. Fernando, sim, a gente vai disponibilizar o material. Por favor, entre em contato. A Letícia já está coordenando aqui está o e-mail, a gente vai disponibilizar. Tá? E a gravação também, posteriormente, ela vai ficar disponível. Pessoal, obrigado novamente. Sabemos aí que estamos em tempos difíceis, então agradecemos aí a participação de todos e nos encontramos no próximo webinar. Chris, muito obrigado pela apresentação. Tá? Foi uma aula aí, como o Ronildo falou, muito bom. Obrigado. Obrigado pelo convite e desejo a todos aí uma ótima tarde. Stay safe. Tchau.